já gostava de música, de ouvir música, já era uma pessoa antenada com música, já gostava. E o que foi que aconteceu? Eu perdi meu pai muito novo ainda, né? com 13 anos. E o estudo foi uma forma de eu suprir essa falta do meu pai. E aí ele era marinheiro, na verdade. E aí eu caí dentro, estudava de manhã, né, no ginásio, e estudava à tarde no Senai. E aí comecei a ingressar em Senai com 13, 14 anos, não me engano. E aí tudo quanto era de curso que ia terminando, eu ia complementando e fazendo outro para mim ocupar a minha mente, né, e tirar aquela falta que eu tinha do meu pai, né, porque eu tinha a falta. E eu encontrei no estudo, né, nos estudos, na verdade, conseguir suprir essa necessidade, essa perda que era muito grande. Até porque eu era filho único e eu tinha um apego muito grande com ele. Sua paixão pela música começou ainda na infância, certo? Com aquele primeiro disco de vinil de música break. O que esse momento representou na sua vida? Na verdade, aí foi quando eu tinha 7 anos de idade. Eu nunca tive uma festa de aniversário. Nunca consegui ter uma festa de aniversário. Nós éramos de uma família muito pobre e o que aconteceu? A minha mãe conseguiu, a minha mãe era lavadora de roupa, né? E aí ela conseguiu um dinheiro extra e ela conseguiu fazer uma festa para mim de aniversário de 7 anos. E nessa festa eu ganhei um disco, né? Eu tinha uma radiola e aí eu ganhei um disco que no primeiro momento eu achei horrível. No primeiro momento eu achei um presente péssimo. Eu querendo ganhar um brinquedo, querendo ganhar uma bola e ganhei um disco. E fiquei olhando. Mas eu me interessei tanto pela capa, que a capa era tão bonita. E aí eu comecei a ouvir. E esse disco, ele é interessante, que é do Break Machine, ele já era, na verdade, na época que a gente fala hoje, mixado. Que a gente usa o termo de mixagem quando você mistura duas músicas. Então ele já era mixado. E eu fiquei encantado quando eu ouvi, porque eu fiquei imaginando, é uma música só. E na verdade não era, porque era mixado várias músicas, né? E aí, tudo bem. Achei o disco, comecei a gostar do disco. Eu tinha 7 anos, estudava, e a gente eu sempre gostei de ir para o Maranhão. A minha família toda é de lá. E eu fui para o Maranhão e parece que as coisas estavam me perseguindo. Aí não tinha entendimento nenhum. Trouxe o disco, comecei a ouvir também e comecei a gostar. Esses 2 discos, eu ainda tenho em casa, por incrível que pareça. É uma das minhas relíquias que eu ainda tenho em casa. Eu imagino que guardou com muito carinho. Guardei com muito carinho. Eu já mudei de casa várias vezes, mas eles estão sempre guardados no mesmo lugarzinho e são, como diz, intocáveis, né? Eu gosto de guardar, eu gosto de olhar sempre eles, apesar de não ter mais toca-disco, mas então, isso depois foi um pontapé muito inicial para mim, porque eu comecei a gostar ainda de música a partir dali. Eu já tinha, algumas pessoas dizem que você tem um dom vocacional para alguma coisa, eu já tinha essa aptidão pela música, mas isso aí conseguiu ainda mais, ainda cada vez mais, ainda me incentivar a gostar de música. Aos 18, você se mudou para Belém para trabalhar com mecânica. Mas foi lá que mergulhou mais fundo no mundo da música. Como foi essa experiência, especialmente o curso de sonoplastia na rádio Marajoara? Exatamente. Eu na verdade, consegui concluir, né? Com 17 anos eu consegui sair de Senai. Eu fiz ajustagem, tornearia, fiz soldador socioetilênico, mecânico de automóveis. E aí não consegui servir o exército, fui dispensado. E aí o meu tio me convidou, vem morar em Belém, tu já tem muito curso e tal, aquela armação toda. E eu fui nessa intenção. No primeiro baque que eu peguei para ir para Belém,
eu fui com a cara e a coragem, né? Que nós éramos de família muito pobre, consegui o dinheiro da passagem e fui. E o que é que acontece? Eu tinha que encontrar uma pessoa que ia me levar à casa do meu tio, porque eu não sabia onde era a casa do tio. Quando eu chego no ponto de encontro para encontrar essa pessoa, a pessoa perde o ônibus. Perdeu o ônibus que ele ia pegar no meio da viagem, que saía daqui de Parnaíba. E eu fiquei naquele dilema. Vou ou não vou? Ou volto, desço e volto daqui. Olhei no bolso, tinha alguns trocados. Eu disse, bom, vou ter que almoçar e jantar, porque tem 2 paradas para almoçar e jantar. Então eu vou fazer o seguinte, ou eu janto, ou almoço. Então, acho que eu vou, a noite vai ser longa, eu vou mesmo esperar para jantar. Encontrei uma pessoa dentro do ônibus que ele é mais triste do que eu. Ele é triste porque estava tendo uma decepção amorosa. Eu comecei a fazer amizade com ele, ele era marítimo, trabalhava muito tempo na marinha mercante, e aí ele começou a trocar ideia, perguntou, disse que ia trabalhar. E aí quando chegou lá em Belém, outro baque. Cheguei na rodoviária de Belém, fui assaltado. Nossa. Aí, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Peguei, eu sabia pelo menos o nome do lugar onde meu tio morava. Era Passagem alguma coisa. E aí falei pro taxista, preciso ir para Passagem, no bairro Pratinha. Aí ele disse, qual delas? Porque tem 1000 passagens. Aí ele disse assim, aí eu falei assim, rapaz, ele disse, tem passagem Santo Antônio, passagem São José, passagem Nossa Senhora das Graças. Eu digo, vamos para a passagem Nossa Senhora das Graças, que é a Padroeira de Parnaíba, eu moro lá. E eu fui. Coincidentemente, era a passagem Nossa Senhora das Graças que ele morava. Cheguei lá e eu consegui um emprego como na empresa, uma empresa de fazer manutenção de navios, não como na minha profissão, mas como pintor, porque eles achavam que eu era muito novo e não tinha experiência para assumir o cargo. Arrumei, e lá, à noite, a gente trabalhava 15 dias embarcado, fazendo manutenção no navio, pintando isso, aquilo, outro, às vezes no estaleiro e às vezes no alto mar. E 15 dias a gente passava em terra. Nesses 15 dias que a gente passava em terra, era 15 dias de festa. A gente ia para Icoraci, Porto Alegre e outros lugares, procurando as máquinas de som que eles têm lá, que eles chamavam a máquina de som, que tinha os DJs, que era o Itamaraty, o Portentão, o Diamante, não sei o que lá se chama assim, que é as famosas máquinas de Tecnobrega. E eu seguia o mundo da galera. E eu ficava encantado. Eu já gosto de bastante de músicas, e eu ficava encantado quando eu chegava e tinha o balcão do DJ com 2 toca-discos, e ele parecia uma nave espacial ali, ele comandando aquele dali, um monte de gente. Eu ficava mais encantado dele tocando do que mesmo vendo a vibração da festa. E aí, meu Deus, rapaz, eu quero comandar um negócio desse jeito aí. Aí procurei um curso de DJ, e lá tinha muita rádio, e tinha essa Marajoara FM, porque, não sei se você sabe, mas no Pará é o estado brasileiro que mais consome música eletrônica no Brasil. Às vezes as pessoas pensam que é em São Paulo, no Rio e tal, é em Santa Catarina, mas não. O Pará é o lugar, né, o estado brasileiro que mais consome música eletrônica, onde tem mais pessoas que gostam de música eletrônica. E aí eu fui para a rádio, não consegui fazer um curso de DJ, porque na época era muito caro, ainda hoje é um pouquinho, e eu consegui fazer o curso de sonoplastia. Né? O cara perguntou, não tem de DJ, mas tem de sonoplastia, quer? Eu falei assim, rapaz, qual é a diferença? Porque o DJ tem toda uma técnica e tal, a sonoplastia você vai colocar a música certa, no momento certo, na hora certa, certo? Você vai ter uma coisa mais, né, refinada. Aí eu disse assim, passava 15 dias em terra, né? Peguei e disse, vou fazer.
E aí eu fiz esse curso, que aí é muito bom, porque eu vim para cá, quando eu voltei de lá, eu fui convidado para trabalhar em algumas rádios em Parnaíba, eu trabalhei muito tempo em rádio aqui também, e eu era a única pessoa que tinha um curso de sonoplastia. A única pessoa que tinha um curso de sonoplastia. Os outros eram tudo feito nas coxas. E aí eu fazia um programa que a pessoa só queria fazer comigo, que eu não sei se vocês conhecem, é um programa nacional que é o Siga Irmão Caminhoneiro. Que é um programa que era para caminhoneiros, naquela época que eu ouvia o rádio, e eu era o sonoplasta oficial desse programa aqui dentro, porque só quem sabia da sonoplastia era eu. E aí eu fiquei por muito tempo. E isso lá, muito tempo. Quando eu me cansei de Belém, que eu passei ainda morando lá uns 6 anos, que eu me cansei de lá, aí um tio meu me convidou. Rapaz, eu tô morando aqui em Carolina, é um lugar muito bom, fica a 100 metros do Tocantins. Tu tá fazendo o que em Belém? Eu digo, tio, não tô morando aqui, mas eu vou querendo vir voltar para o Piauí. Ele disse assim, não, para vir passar uns dias aqui, para tu conhecer, você que tu arruma um emprego, tudo lá. Eu falei, pô, não custa nada, né? Eu vou. Aí nessa formação eu fui para o Tocantins e passei 4 anos, que era para passar 4 dias, passei 4 anos. E lá eu conheci um DJ, que lá tinha uma boate famosíssima chamada Itapuã, e era uma boate bem para dentro do contexto da cidade, uma boate bem moderna, e ele tinha muito equipamento, tinha toca-discos Technics, que são os toca-discos ainda, que ainda nunca saiu de moda, são os toca-discos top de linha, e tinha todo o equipamento, né? E eu não tinha nada. O que eu tinha comprado muito disco em Belém, tinha trazido muito disco da feira, que eu tinha conseguido comprar muito disco, né? Com um pouco era assim, a minha diversão. Eu ia para as festas, ver o Tremendão tocando, o Diamante, o Rubi, e quando sobrava um dinheiro, comprar roupa e disco, roupa e disco, roupa e disco. Eu cheguei um monte de disco, e aí ele me convidou, rapaz. Mas ele me convidou para mim ir lá, na boate dele, lá em Carolina, no Maranhão, não para mim ser o DJ, né? Mas porque os meus discos eram bons, eram tudo novidade. E naquela época você não tinha a nossa internet para você baixar, não tinha nada. Ou você comprava discos, você tinha um feedback para você comprar um disco, né, muito bom, ou você não tinha. Como eu estava vindo da capital, poderosa, aquela coisa toda, o seu material muito grande. Aí eu fiquei. Mas só que ele era muito bom, esse cara. Eu não me lembro o nome dele, o Fábio. E ele é um cara muito bom. Porque na verdade, assim, ele tem um feedback muito grande de olha, é isso aqui e tal, é muito bacana e tal, isso aqui vai ficar assim. E eu era muito observador para ficar assim. Ainda hoje sou, mas eu era muito observador para ficar prestando atenção como é que ele tocava, como é que ele manuseava o equipamento, como é que era o cuidado dele. Ele tinha um cuidado, uma preço muito grande. Ele tratava o disco de vinil com um cuidado que era fora do comum. Eu digo, meu Deus do céu, esse negócio aqui tem que ser com muito carinho, porque é onde a gente faz toda a arte. E foi assim. De volta a Parnaíba, você trabalhou em uma loja de discos e começou a tocar em festas com amigos. Como foi esse início de DJ na cidade? Na verdade, eu comecei, a gente veio pra cá, eu já tinha um círculo de amizade, mais 4 amigos, mais 3 amigos, nós éramos 4, né, desde a infância. E aí, tinha 2 que tinham equipamento e tocavam, eles já compravam discos. Só que eu nunca, assim, pedi, deixa eu tocar aquela coisa toda, eu sou bom. Não, eu ficava ali estudando. E eu me contentava com muita pouca coisa. E ainda me contento com muita pouca coisa, graças a Deus. Então, o meu dizer é que um pouco com Deus é muito, que o muito sem Deus é nada. E aí o que é que acontece? Nós íamos fazer festa, assim que eu voltei, nós éramos 4 pessoas, e aí eles tocavam
praticamente a noite toda. E aí, quando não tinha mais ninguém, ele dizia, vai lá, Hermes, toca um pouquinho. Pô, eu ficava feliz da vida, que eu tocava 30 minutinhos quando não tinha mais ninguém na festa. Eu me sentia realizado. E aí, paralelo a isso, eu comecei a trabalhar numa loja de discos, aqui em Parnaíba. Uma pessoa falou que, né, pro dono, que ele entendia muito de coisa, muito de música, entendia muito de equipamento eletrônico, então ele pegou e me convidou. Ele não era daqui, ele era de Pernambuco, e ele colocou essa loja, e eu passei muito tempo nessa loja, passei 2 anos. E depois fui trabalhar em outra empresa grande, também vendendo discos e CDs. E aí, nessa empresa grande, eu comecei a ter as pessoas, né, mais conhecimento com pessoas, mais trocar ideia com mais gente, ter um leque de amigos maiores, e as pessoas me convidaram, né? O Emerson trabalha ali, rapaz, a playlist dele é boa, né? Entendeu? E aquela coisa toda. E me convidavam para me tocar em alguns lugares, mas eu nunca tive equipamento. Eu tinha muito, o que é que eu tinha muito? Eu tinha muito CDs, muita coisa, então eu tinha muito essa coisa. E eu tinha uma coisa de ter um feedback musical, assim, uma afinidade musical muito grande, né? Sem falsa modéstia. E aí, eu gostava, e as pessoas gostavam muito da minha playlist, gostavam muito daquela coisa. Porque naquela época você não tinha ainda a internet, né? A gente tinha que comprar os CDs, e eu tinha muito material. Às vezes eu comprava um CD porque eu tinha uma música, né, que era legal, e tinha milhares de músicas que não prestavam. Tinha uma música que era boa, então eu comprava ali e tal. E para falar dessa história de CD, ainda hoje eu tenho CDs lá em casa, acho que eu tenho 500 CDs também guardadinhos, todos originais, que eu comprava tudo original. E aí, durante esse muito tempo, eu fui convidado por muitos amigos, vamos tocar ali. E eu comecei a agregar esse trabalho de vendedor com um trabalho de DJ em alguns lugares. Eu ia, certo? A gente não tinha os famosos CDJs, que foram lançados, se eu não me engano, em 2000, foi lá para meados de 90 e 94, acho que, se eu não me engano. E eu não tinha ainda o equipamento, mas eu tinha muito material para tocar. E aí, o que acontece? O que eu fazia? O pessoal me convidava, a gente usava toca-CDs da CCE. Usavam 2 toca-CDs da CCE, e você tinha que ter o feedback de ali, terminou uma música, colocava outra, colocava outra. E eu ficava ouvindo isso em casa, durante várias horas no som da minha casa, para me entender qual era a música que ia dar certo com aquela outra. Porque hoje ficou muito fácil. Os softwares como Traktor, Recordbox, Virtual DJ, Serato DJ, são softwares que, quando você coloca, ele analisa a música, pergunta se você quer fazer a mixagem através do beat ou através da harmonia, certo? E ele já canta tudo o que é que vai dar certo para você, o que é que não vai dar certo. Ele já faz seu próprio setlist ali, se você for um bom entendedor. Então dá para você, ou então, se você entender, ler notas musicais, o próprio SoundForge também lê através das notas, ou melhor, o próprio Traktor, o Recordbox, lê através da nota e faz a mixagem harmoniosa. O que é harmoniosa? Ele consegue fazer harmonia entre as músicas como se fosse uma música infinita. E aí tal. Naquela época eu não tinha, eu ouvia música a música, CD a CD, para me ver o que é que ia dar certo uma depois da outra. E esse trabalho, por que fica pareça, eu amava fazer isso. Amava fazer isso. Ainda hoje eu amo fazer, né? Mas eu amava fazer porque eu achava muito bacana isso. E aí, um certo dia, eu cheguei para a minha chefe do RH, disse assim para ela, amanhã, na segunda, eu preciso fazer uns exames, porque eu estou me sentindo muito, né,
às vezes estou muito cansado e tal, aquela coisa toda, eu preciso fazer os exames, mamãe está insistindo em fazer os exames, tudo bem. Você vai, e eu estou lhe avisando porque na segunda-feira eu vou, né, não vou vir pela manhã. Então quero ir lá deixar avisado, tá, com justificativa, e vou trazer o atestado médico. Tudo bem, até aí tudo bem. Eu fui, coincidentemente, de noite, no domingo, eu tinha uma festa para mim fazer uma abertura aqui na Avenida São Sebastião, numa antiga casa de shows que tinha. Eu ia abrir para a explosão do som. Ia tocar 30 minutos antes da explosão do som, no domingo. Quando eu chego lá, a primeira pessoa que eu encontro, a minha chefe do RH. A primeira pessoa que eu encontro, a minha chefe do RH. O que aconteceu comigo? Na segunda-feira eu não cheguei nem aí para a loja. Terça-feira eu fui demitido. Então você não veio trabalhar na segunda, porque domingo à noite você já estava fazendo festa. E aí, daí eu fiquei imaginando, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Eu estava no primeiro casamento, a esposa grávida, eu digo, meu Deus do céu, um buchão pelas tantas, e tem que trabalhar de qualquer jeito. Aí eu falei assim, rapaz, acho que eu vou começar a tocar. E aí eu comecei a tocar, e eu tinha um amigo, certo? Que ainda hoje é meu amigo, e ele era dono de uma casa, né? Na verdade, a irmã dele era dona de uma casa, é uma das casas mais velhas que tem no Nordeste, certo? Seu nome eu posso falar, Leandro? Posso? Certo? Então, é o Proálcool, né, que existe na cidade. É uma casa, na época não era, mas ela é uma casa LGBTQIA+, né, todas as siglas que tem. E aí o que acontece? A pessoa pensava, não, Proálcool é para beber álcool. Não, na verdade, Proálcool é porque tinha um time de voleibol, que o nome era Proálcool. Né? Eles tinham um time de voleibol na época, muito tempo atrás, e o nome era Proálcool. Então, eles deram o nome do time de voleibol ao nome da casa noturna. E ele me convidou para ser. E aí, ele me ajudou durante muito tempo, porque eu tinha muito material, e comecei a tocar lá. E comecei a desenvolver, o pessoal começou a gostar. E, paralelamente a isso, eu fazia ainda um serviço de locutor na rádio. Eu trabalhei em outras rádios, eu tinha um programa na Rádio Jovem, durante muito tempo, que era um programa de músicas dos anos 80, que eu gosto muito. Então, a gente ia fazer um estudo muito sobre relação à música e fazia esse programa. E durante muito tempo, eu fiz esse programa, e paralelamente eu tocava lá. E aí começou as pessoas a gostar, ir, porque na época ainda não era uma casa, né, da comunidade, era uma casa de pessoas, né, de héteros, muito hétero, muita gente hétero, e aquela coisa toda. Tocava muita coisa, tocava muita gente, e às vezes era muitas vezes muito discriminada, né, porque era uma casa, como o pessoal dizia, que de gueto, e tal, aquela arrumação toda, mas as pessoas iam pela música. E aí foi. É muito interessante conhecer essa caminhada que começou lá na infância, passou por Belém e encontrou em Parnaíba um espaço para se firmar como DJ. No próximo bloco, a gente vai conversar sobre o lado social desse trabalho e também relembrar momentos marcantes ao lado de grandes nomes da música brasileira. Fique com a gente que já a gente volta. Estamos de volta com Ritmos e Raízes, hoje recebendo o DJ Emerson, figura fundamental na cena cultural de Parnaíba. Além da carreira nos palcos, você desenvolve um trabalho social muito importante com oficinas de DJ e discotecagem.
Como surgiu essa iniciativa e qual tem sido o impacto dela na vida de jovens e adolescentes na cidade? Assim, como eu falei, eu tocava muito, né? Fui residente muito tempo no Peralto. Depois conheci a Boate Trilhos através do saudoso, né? João Maria, que era o dono da boate. Fui residente também lá com 14 anos, lá na Boate Trilhos. E eu, paralelamente a isso, eu tocava em 15 anos, casamentos, confraternizações e aquela coisa toda. E aí um amigo meu, cerimonialista, né, que tinha um trabalho para... Ele era cerimonialista aqui e ele tinha um trabalho se eu não me engano, trabalhava lá em uma prefeitura aqui próxima, numa cidade próxima. E aí ele disse assim, Emerson, tu podia, sabe que como tu é uma pessoa muito, assim, consegue muito desenrolar, tu podia dar aula de negócio de DJ. Faz um projeto para mim, para ver se eu consigo aprovar aqui na prefeitura. A cidade era Barroquinha. Para ver se eu consigo aprovar aqui em Barroquinha, faz bem barato. E a gente faz um para adolescente, para a gente tirar esses. E aí, aquilo dali eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Peguei e fiz o projeto. E a prefeitura é uma cidade muito pequena, né? Para dentro da questão orçamentária, do orçamento, não foi aprovado. Mas fiquei com o projeto pronto. Quando fiquei com o projeto pronto, apareceu eu não sei se vocês conhecem, mas a famosa Bide Lima. Na época ela era secretária de Cultura do Estado do Piauí. E ela disse assim, eu preciso de um DJ para fazer uma oficina. A gente está criando um projeto, que é um projeto que ele faz oficineiros, que a gente tem um deputado que ele tem interesse de patrocinar esses projetos. Então, como é que vai ser? A gente precisa de um DJ, de um professor de dança, um professor de teatro e uma pessoa que trabalhasse com artesanato, pudesse fazer biscuit ou alguma coisa para as pessoas aprenderem. E nós fizemos esse projeto em Luiz Correia, na cidade de Luiz Correia. Ela me convidou, a gente fez, na Escola Pinheiro Machado. E ali eu me encantei com aquilo dali, porque eu vi assim os adolescentes encantados com a questão musical, de querer aprender, de olhar o equipamento, de ter conhecimento, aquilo dali. Porque, na verdade, eu nunca tive essa oportunidade de alguém me ensinar. Como eu disse anteriormente, eu era uma pessoa muito curiosa. E eu aprendi, como diz nos ritos antigos, na força, na coragem, como diz, né? Na tora, né? Olhando e aprendendo. E eu não tive essa oportunidade. Quando abriu essa oportunidade para ensinar os adolescentes, os jovens, eu fiquei encantado com a ideia. Encantado. Então nós fizemos o primeiro projeto piloto lá. Depois de uma semana nós fizemos o projeto, fizemos a culminância. E aí o que foi que aconteceu? Despertou em outros políticos a necessidade, viu ali os adolescentes tocando, aquela coisa bonita, muita gente, fizemos um evento grande na Praça do Sueli, muita gente aplaudindo e aquela coisa, pô, eu preciso promover isso. Aí perguntou, o professor é o Emerson, de Parnaíba, é muito bom. E aí a BID me convidou, Emerson, quer ingressar o grupo, desse grupo que está aí em Parnaíba, só quem vem é você. E eu falei, nós vamos para onde? Ela falou assim, nós vamos fazer todo o estado do Piauí, né, de Teresina para frente. Tudo quanto for prefeitura de situação, a gente vai fazer o trabalho, esse mesmo trabalho. Dança, DJ, teatro e artes. Eu
falei, tudo bem. Aí, o meu interesse, eu já tocava aqui, não era nem a questão financeira, né? Era expandir o conhecimento. E aí eu fui para São Julião, fui para Bocaina, Bom Jesus, São Raimundo, Oeiras, Floriano, Corrente, São Raimundo Nonato, Matias Olímpio, Luzilândia. Em todos esses lugares nós fizemos oficina de DJ e discotecagem. E ainda no final de semana passada eu tenho uma aluna que aprendeu comigo e ela me ligou me convidando para vir para Floriano. Professor Lu, queria tanto que o senhor viesse em Floriano, eu digo fazer o quê? Olha, professor, tem tanta menina que querendo aprender, eu falei tanto quando eu aprendi com o senhor. E aquela, por quê? Eu falei assim, pois, vamos marcar, depois eu vou. E a gente conseguiu desenvolver muitos adolescentes lá, muitos adolescentes, porque na época era uma coisa muito nova para eles. E a gente levava o controlador, na verdade, né, que é o equipamento que a grande maioria dos DJs usam hoje, são os controladores, né, que, como eu falei anteriormente, eles funcionam através da emulação do notebook, plugado no notebook, ou com software, com virtual, ou com Recordbox, com Serato, com Contractor. E eu ensinava, e ainda ensino, em todos esses softwares, porque eu aprendi a manusear todos esses softwares. Tem gente que aprende só com um, aprende a manusear com todos eles. E aí a gente fez todo esse processo. Eu passei mais ou menos, nós passamos 6 meses fazendo essa cidade, todas essas cidades, certo? E aí, durante esses 6 meses, quando eu volto desses 6 meses passando por lá, né, uma pessoa me ligou, né, e disse assim, Emerson, tu tem interesse em fazer esse projeto aqui em Ilha Grande? Falei, Ilha Grande? Sim, Ilha Grande do Piauí, que é o famoso Morro da Mariana, né? E aí, através do prefeito Herbert, seu Herbert Silva, me convidou, através da primeira dama dele, na época a dona Michele, me convidou para me ingressar nesse projeto. E eu fiz lá durante 2 anos, e continuei lá fazendo nas comunidades do Cal, Tatus, Baixão, aqui mesmo no Labino. E a gente criou também uma afinidade muito grande, porque a gente conseguiu trazer muitos jovens da vulnerabilidade social para dentro desse sistema eletrônico que eles conheciam. Porque a gente lidava com música, com equipamento, e isso era muito inovador, isso era despertava muita curiosidade de aprender para eles. E o que aconteceu? A gente passou esse tempo todo lá, e quando passei lá, né, ele não foi eleito e eu vim para Parnaíba. Quando chegou aqui, a menina, rapaz, a tua cidade, tu não consegue fazer dentro da tua cidade, eu consigo. Eu vou só ter a cara de pau de encontrar a primeira dama. Então eu fiz um plantão e esperei ela. Quando ela vai passando, aí eu disse, eu queria ter 5 minutos com a senhora. Naquela época, ela estava no auge, tocava no boate, tocava não sei aonde, abençoou não sei aonde, isso, aquilo, outro. E aí, a pessoa vai e disse, a assessora dela disse, primeira dama, é o DJ Emerson. Aí ela disse assim, o das festas? Aí ela disse assim, é ele mesmo. Pois vamos. Aí eu entrei com ela e disse assim, é porque eu tenho um projeto de oficina de DJ, discotecagem, eu queria muito fazer aqui dentro da minha cidade, porque aqui a gente tem os centros de referência da assistência social, que são os CRAs, a gente podia implantar dentro dos CRAs. E eu tinha feito um portfólio de todos os lugares que eu tinha ido, Luzilândia, os meninos tocando, e aquela coisa toda. Eu até tinha recebido um convite,
através da deputada Janaína Marques, para ficar em Luzilândia, mas eu achava tão distante da minha casa, eu disse, não quero ir para Parnaíba. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, mostrei para ela o projeto, e o que ela disse para mim, curioso, ela disse assim, você quer ganhar quanto? Você quer fazer o projeto através de uma licitação para a gente conseguir pagar, ou você quer eu conseguir colocar você como uma portaria, como um instrutor, e você desenvolve o projeto dentro do centro de referência? Eu falei, o que a senhora conseguir para mim, eu fico feliz. Isso era em abril, e a gestão tinha começado em janeiro. Aí ela disse para a secretária, para a assessora, olha, nomeei ele agora, como retroativo de janeiro, e coloque ele para conhecer todos. Dentro desse período, a gente passou 8 anos dentro da gestão. Agora a gente deu uma saidinha, mas a gente passou 8 anos dentro da gestão fazendo esse projeto. Então, dentro desses 8 anos, na verdade, eu acredito que a gente mudou muito a vida de muito adolescente. Nós trabalhamos no São Vicente de Paula, no João 23, no Catanduvas, no Mendonça Clark, no bairro do Carmo, no bairro Piauí, quase todos os lugares que tinham centro de referência, que são lá no quilômetro 16, certo? Então, todos os lugares que a gente tinha centro de referência, a gente fez oficinas de DJ lá, discotecagem. Inclusive, eu tenho alguns alunos que hoje, quando me vê, eles ficam muito felizes, porque a gente conseguiu, através da música, mudar muito a vida de alguns, que a gente via que não tinha alguns que tinham essa mentalidade de dizer, eu sou da comunidade do Parque Zé Estevão e eu não vou conseguir ser um DJ. Eu digo, não, você vai sim, certo? Então você vai sim. E aí a gente passava muitos exemplos, até porque eu passava muitos exemplos, porque eu não sei se você conhece, mas o Omolum, se eu não me engano, é um DJ que foi feito na favela da Rocinha, dentro de um projeto social desse. E ele ganhou o Grammy, o melhor remix, através de um remix feito que ele fez com o Skrillex e pro Justin Bieber. Então, as pessoas, assim, então a gente trabalhava muito isso neles, de dizer, você pode. E hoje eu encontro alguns que, tem uns que eu encontrei que hoje já são professores, outros que estão na faculdade. Eu fiquei tão feliz que eu toquei no casamento de eu tinha incentivado ele, que ele queria, foi para a Marinha, outro virou técnico de internet, e ele disse assim, professor, eu ficava prestando atenção naquela época, eu estou falando, e hoje eu fico prestando atenção, dormindo, não quero aprender nada, aquela coisa, se tivesse, a grande maioria que estivesse lá, tivesse absorvido um pouquinho que eu queria ensinar, hoje a gente estava muito melhor. Eu digo, pois é, mas assim, as oportunidades às vezes não chegam, às vezes a gente fica meio ligado achando que não vai servir, mas tudo quanto é de conhecimento, ele não piora a sua vida, ele só melhora a sua vida. Cada vez que o conhecimento, ele só lhe engrandece. O conhecimento, ele só faz você uma pessoa mais e mais. E aí, hoje, dentro dessa história, do contexto, eles são muito agradecidos comigo. Eu vejo alguns me convidam para, professor, eu preciso vir aqui em casa, vem aqui em casa, que nós vamos fazer uma festa, a gente está aqui e tal. E aí, eu comecei, né, voltando nos CRAs durante muito tempo, e lá a gente ensinava a questão de musicalidade, tocar, o que era legal, o que não é legal, o que era a questão de conhecer equipamentos, fazer aquela coisa toda, e isso é uma alegria. Para mim, durante muito tempo, e não hoje, né? Porque eu ainda hoje ensino, quando alguma pessoa pergunta para mim, você ensina, eu ensino, né? E para mim isso foi muito gratificante, para mim. Por quê? Como eu estou falando, eu não tive oportunidade de alguém me ensinar. Então,
eu transmiti um pouco do que eu aprendi para as pessoas, certo? Então foi muito bacana, é muito bacana para mim. E aí, muitos deles diziam assim, professor, você já viu o show do Hungria Hip Hop? Hungria? Aí eu falei assim, sim. Ele falou assim, duvido. Aí eu mostrei uma foto com o Gustavo, né, que o nome dele do Hungria é Gustavo, né? Eu mostrei uma foto com o Gustavo. Professor, você estava com ele? Ele, porque esses artistas, alguns deles que tocam solo, eles não têm DJ. Eles contratam alguém da região com experiência para fazer o acompanhamento durante a cidade que eles vão, porque se torna às vezes mais em conta do que eles trazerem do sul para cá. E o Hungria Hip Hop, ele veio fazer um show, vários shows aqui na região, e ele me contratou como ser o DJ para tocar, soltar as bases. E o pessoal, aí, mas eu duvido que você abriu um show da TV de periferia. Abri. Inclusive, recentemente ele teve em Cocal, né? Exatamente, teve em Cocal recentemente. Eu falei, abri o show do TV da periferia. Abri o show. Pessoal, qual foi o artista mais legal que você achou de conhecer? Eu disse assim, cara, o artista mais legal que eu achei de conhecer chama-se Luiz Carlos, do Raça Negra. Eu tive a oportunidade de tocar com ele, abri o show dele e eu me sentei dentro do... Eu não tinha camarim, porque na época o DJ era uma pessoa para fazer os intervalos, assim, e um promotor de evento me convidou para fazer aqui, né? Era Raça Negra, Sorriso Maroto, tinha mais outra banda local e eu. E aí eu tava com a minha esposa na porta, com o meu case aqui do lado, esperando. E quando abriu a porta assim, um segurança na porta, ele olhou assim, na cabeça lá de fora, e falou, ei rapaz, o que tu faz aí do lado de fora? Tu tem que ir pra dentro. Aí eu entrei, sentou. Você não é o cara que tá tocando aquela música lá em cima, animado? Eu digo, sou eu mesmo. Ele disse, bora tomar um uísque. Eu sentei, comecei a tomar um uísque com ele, começou a conversar, me perguntou de onde eu era, disse que era da cidade, me presenteou, minha esposa tirou uma foto com ele e tal e tudo. Foi muito legal, muito simples, muito bacana. Outra também pessoa que eu conheci também, que eu achei ela uma pessoa sensacional, que abriu o show dela, foi a Gabi Amarantes. Eu achei uma pessoa sensacional também, uma pessoa muito simples. E eu abri o show dela na Perna de Sal, certo? E abriu o show do Tony Garrido, que ele não queria que ninguém, na época era Cidade Negra ainda, né? Que ele foi a banda há muito tempo, foi a banda Cidade Negra, né? E ele não queria ninguém que tocasse antes dele. E aí eu tive a oportunidade de pessoas muito amigas me convidaram para ir pro Delta, né? Ele ia levar a banda pro Delta. E eu fui. E aí quando eu cheguei lá no Delta, ele tava um cara muito gente boa, cheio das pessoas, aí tá. Abri o show do Wesley Safadão, do Chão de Avião. Que mais, meu? Deixa eu me lembrar aqui, tanta gente. Biquíni Cavadão. Aí, Sorriso Maroto. Vai me lembrando os nomes. Dennis DJ. Entendeu? Eu toquei com um grupo que eu era fã, certo? Porque eu gosto, o meu estilo musical que eu gosto de ouvir Tech House. É uma batida mais underground. O vocal é muito pouco, quase não tem, e os timbres e as harmonias são muito pesadas, muito escuras, né? São bem fechadas. E eu gosto muito, né? De ouvir, né? E aí tinha um grupo, uma dupla, que eles estavam em ascensão no momento, e eles vieram, trouxeram eles para fazer um show, certo? Que se chama Cat Dillons. São dois irmãos, eles moram no Rio, Luiz e o Pedro, moram no Rio, e na época eles estavam em ascensão, e eles estavam já na ascensão e uma música no top da parada Billboard, né, que é a parada musical, né, que é a parada musical do mundo, né, eles tinham uma música na Billboard, se eu não me engano estava em 30ª, aquela coisa, e a música era um remake que eles tinham feito de um DJ famoso. A música é Your Body, né? Your Body, exatamente.
E eles tinham feito esse remake. E esse remake estava estouradíssimo nas pistas do Brasil e do mundo. E aí, eu tinha essa ainda, como posso dizer, esse desejo pessoal de tocar em grandes festas de música eletrônica, do que eu não tinha. Eu tocava em festas, em tudo quanto é lugar, mas não tinha assim de tocar um festival. E aí eu fui pra. Meu Deus, me convidaram. Quando o cara me convidou, eu não acreditei. Digo, sério? Você vai abrir o show lá dos caras. Poxa, vai ser bacana. E aí eu toquei com eles. Pra mim, isso aí foi. Eu digo, pronto. Já tô. O que eu tava querendo fazer no contexto de DJ, já consegui. Então, pra mim foi assim, sei lá, um marco muito, pra mim, uma realização pessoal minha, né? Que eram os caras muito famosos, os caras tiraram foto comigo, gostaram do set, um set muito bom, de tech house e tal, um cara legal e tal. Porque às vezes a gente tinha uma mania, lá na boate, quando eu tocava, a gente tinha uma mania muito feia das pessoas perguntar de onde eu era. Por conta da musicalidade. E chegava e dizia, a boate tinha muitos turistas, muita gente, principalmente no período de julho a dezembro, né? E elas diziam, você é da onde? Você é um DJ muito bom. É da onde você? Eu falei, sou daqui de Parnaíba. É sério? Sou. Mas por quê? Eu falei assim, mas por quê? Não, cara, porque você é muito bom. Eu tenho uma filha adotiva, mãe Terezinha, e ela dizia, pai, né? Os caras estão perguntando, eles não acreditam que o senhor mora em Parnaíba, não. Eu falei assim, o que é que tem de tão, assim, porque eles dizem que o senhor é muito inteirado musicalmente, muito inteirado. Eu falei assim, minha filha, eu passo 24 horas pesquisando, olhando e fazendo isso. Então, ela diz assim, porque eles acham que o senhor não é daí, não, porque parece todo mundo. E outra coisa, a música saiu ontem, você já tem. Eu digo assim, sim, meu filho, é trabalho, a gente tem que trabalhar. E aí, voltando ao assunto dos grandes shows, do Cat Dealers, eu era muito fã dos caras, eu conseguia abrir os shows dos caras. Hoje, na verdade, praticamente eles nem moram nem no Brasil. A agenda deles, se você olhar, de 30 dias, 28 eles estão na Europa. Né? E aí fiquei amigo, troco ideia. Né? Eu tinha também um anseio muito grande de conhecer o DJ Mau Mau, para mim, que é um cara que toca tech house lá em São Paulo. E ele era muito bom. E aí eu tive essa oportunidade de conhecer o KLJ, né? O Racionais MC, entendeu? Então, foi uma coisa de... eu conheci uns nomes de reggae. Eu conheci o Eka Mouse, porque eu abri o show do Eka Mouse tocando reggae. Que legal. Eu abri, toquei com o Gregory Isaac, esse aqui sim também de reggae. Então, uns nomes assim, o Tribe de Jah, eu sou um amigo pessoal do Fausto Beiudo, entendeu? Eu muito tempo toquei com o Tribe de Jah. Não só mais com essas bandas nacionais, mas com bandas locais. A gente abriu muito show de muitos amigos aqui de Parnaíba, como minha amiga Camila Portela, que hoje está aí, os meus amigos do Cabeça Ativa, entendendo? E outros nomes que tem aí também, que a gente trabalhou durante muito tempo junto. E aí as pessoas às vezes me perguntam, mas por que você parou de tocar? Na verdade, eu não parei de tocar. Eu dei uma freada no ritmo. Né? Eu tinha esse interesse em dar essa freada. E quando eu comecei a fazer as oficinas de DJ, discotecagem, eu abri uma oportunidade, eu vi em alguns alunos a minha pessoa, com aquela vontade de aprender, com a vontade de discotecar. E aí eu dei essa freada com o tempo
E eu falei, gente, cara, eu tô muito velho, eu tenho 30 anos fazendo isso, então eu não consigo mais ficar em pé 2 horas tocando. Eu consigo ficar 1 hora e tal. E aí ela disse assim, poxa, mas as pessoas ainda gostam, mas eu ainda estou, né? Apesar desse tempo, ainda toco, ainda gosto de ir. Eu me dei ao luxo, que é um amigo, né? Diz assim o seguinte, Emerson, você chegou a um patamar de escolher, de se dar ao luxo onde quer tocar e onde quer fazer as coisas. Eu digo, não, acho que a gente trabalha justamente para isso, né? Com o passar do tempo a gente vai vendo e vai vendo que, né? Vai escolhendo, vai vendo que os lugares. Mas eu gosto muito ainda, eu ouço música 24 horas ainda, eu pesquiso música. Olha, eu tenho drives a gente compra drives de música e eu recebo drives, 250 gigas a todo mês. Eu não consegui ouvir em janeiro ainda. Eu não consegui ouvir em janeiro. Nós estamos em agosto. Vai entrar setembro e eu ainda não consegui ouvir janeiro todo, certo? E aí eu tô lá e aí saiu uma música legal, eletrônica. Eu digo, pô, que musiquinha legal, que som. A minha esposa é fã do Spotify, bota lá e está passando. E essas trends também, desses aplicativos, né, que tem, não tem. Aí eu ouço, poxa, que música legal. E aí eu fico imaginando assim, aí eu vou pesquisar aqui no meu HD se tem essa música. Aí quando eu olho, ela já foi lançada há 4, 5 meses atrás. Eu digo, meu Deus, eu já tinha 4 meses sem me atrás. É porque, né? Mas eu ainda pesquiso. Esses dias eu estava fazendo um set para me ouvir, né, com os amigos, então eu gosto muito ainda disso ainda. Ainda não saiu Esse final de semana eu vou tocar, não sei como, né? Mas que eu estou me preparando psicologicamente para isso. Mas vou tocar, no outro também, final de semana também vou tocar, estou me preparando também psicologicamente para isso. Um amigo meu me convidou para me tocar em Zé, se eu queria tanto que tu viesse tocar amanhã na festa de um amigo meu. Eu disse assim, cara, que é? Não, cara, porque eu queria tanto que tu tocasse tanto músicas dos anos 2000, cara, porque não sei o que, eu te cara, vou ver aí o que é que eu faço, vou te buscar na tua casa, vou te deixar, vou fazer não sei o que, eu digo, bem, rapaz, vou fazer, aí eu falei assim, vou fazer aquele suco que tu gosta, aí eu falei assim, pronto, me cantou, então eu já vou. Porque eu, com o passar do tempo, aí eu falei assim, não fui fã de bebida alcoólica, né? Enquanto tocava. E aí ele disse assim, vou fazer aquele suquinho que você gosta, lá, tá, espero pra você, e vou fazer coisa, deixar tudo no jeitinho lá pra você brincar, aquela arrumação toda. Eu fui tocar recentemente, agora com convite de um amigo meu, em Barra do Longá, né? Eu sempre tocava lá nos festejos, sempre depois do bonitinho. E aí ele disse assim, eu nunca tinha ido nessa casa de shows tocar. E aí o meu amigo, vou até mandar ele ouvir também aqui a entrevista, meu amigo DJ Ronaldo, e aí ele disse assim, é muito meu fã, muito mesmo. E aí ele disse, Emerson, pra mim é uma satisfação muito grande você vir tocar, então. E aí eu fiz um negócio que eu acho que eu sei que você não bebe mais bebida alcoólica, eu não bebo. Ele falou assim, então eu fiz um negócio que eu sei que você gosta, que você vai amar. E eu falei assim, pô, o que foi, Ronaldo? Aí eu olho, eu tinha uma técnica cheia de café. E uma técnica cheia de café e um salsichão. E eu disse assim, rapaz, tu me pegou pelo palavra. Por quê? Eu falei assim, como é que tu sabe, Ronaldo, que eu sou fã de café? Ele disse assim, olha, rapaz, eu estive pesquisando. Então, e é isso. E outros shows de grandes nomes da música brasileira que você também abriu foi o da Joelma e da Legião Urbana também, né? Eu abri um show, foi da Marcelo Bonfá, Legião Urbana. E nessa época, né, ele ainda assinava ainda como Legião, porque o Marcelo Bonfá, ele é um dos grandes compositores, né, das músicas do Legião. E aí foi um Réveillon. E
eu fiquei assim, pasmo, porque eu cheguei para tocar, tinha exatamente umas 10 mil pessoas na Praia da Pedra do Sal. E eu vi aquela multidão de gente e a perna tremeu, porque a atração principal era Marcelo Bonfá, região urbana e tudo. E eu era o coadjuvante, né? O coadjuvante. E eu tinha já recebido eu não sei se nessas casas noturnas, aí, né? Eu toquei em algumas casas noturnas. Eu tive um professor que me ensinou muita coisa, inclusive ele trabalha na rádio estatal do governo, ele é presidenciável, anda até no avião do presidente, né? E ele, né, mora em Teresina e ele morou muito tempo na Holanda. E aí ele dizia assim: Emerson, a gente vai para um lugar tocar, aí o cara chega, o produtor, essa música não pode, essa música não pode, essa música não pode. Por quê? A gente deixava essas músicas para os artistas principais que vinham atrás da gente, né? E aí eu cheguei lá para tocar com o Marcelo Bonfá, Legião Urbana, na praia, tanta gente. E eu fiquei tremendo, sem saber o que tocar. Você não entendeu o que eu vou tocar. E naquela época já tinha um funk, mas não esse funk escrachado que tem hoje, com muito palavrão, com muito duplo sentido. Aquele funk mais, né? Eu fiquei imaginando, meu Deus. Não, eu não vou pelo apelo, não vou tocar funk. Eu vou mesmo, vou ser eu. Gente, como eu comecei a tocar, eu sou música eletrônica, se eu faço modéstia. Aquele pessoal subindo, que dá aquela energia, aquilo ali pronto. Eu saí tão feliz dali que eu nem quis receber nem o cachê. Eu imagino. Tão feliz dali, eu me senti realizado. Por quê? Eu estava em mais uma realização, porque eu estava na praia que eu gosto, o povo que eu gosto, de Parnaíba, que é a minha cidade, e 10 mil pessoas ali naquele milharar de gente, certo? E alguns gritando teu nome, e aquela coisa toda, e outros dizendo quando desce, aquela coisa toda, e fica, e aquela arrumação toda. E aí, pra mim, aquilo dali foi. E eu tive também, na época do Calypso, a oportunidade de abrir o show da Joel, também, convite desse empresário que fazia eventos aqui em Parnaíba. A gente trabalhava junto e ele me convidou. E aí, muito legal, porque na época eu não estava ainda, na época ainda era Calypso ainda, né? Banda Calypso. E eu achei, assim, muito bacana também, que também, ó, como eu disse, na época ela não era tão enjoada como algumas pessoas dizem que ela era hoje. Mas eu nunca fui fã, eu nunca fui uma pessoa de tietar. Eu gostava da pessoa, mas eu ficava ali caladinho, eu não pedia para tirar foto, eu não era daquele de ir lá e tal, diferente da minha esposa. Ela vai e diz assim: Emerson, meu Deus do céu, você não tirar uma foto com ele. Aí eu disse assim: tá bom. Aí agora, esse assunto aí, agora recentemente, o Matheus Cauã teve em Luiz Corrêa fazendo um show, né? Sim. E aí ela disse assim, eu disse assim: meu amor, tem uma péssima notícia pra você. Ela disse assim: qual é? Ela disse assim: eu vou ter que tocar no dia do Matheus Cauã. Ela disse assim: aonde? Eu vou pra Santana do Maranhão. Eu tenho um show na Santana, eu nunca toquei na Santana. E o meu amigo que me contratou disse que vai ser muito bom, o pessoal tá esperando, muita gente. E eu tava recebendo feedback das pessoas, mandando no Instagram, me marcando, comentando e tal, aquela coisa toda. E aí eu fiquei, tá, ela ouviu assim: agora que ia com o Matheus Cauã, eu vou fazer um negócio melhor pra você. Ela disse assim: o que é, Emerson? Eu disse assim: o produtor do Matheus Cauã é um amigo meu que eu conheci de uma festa antiga. Eu vou ligar pra ele e vou agendar pra você tirar uma foto com o Matheus Cauã. Não, você não consegue não. Não consigo. Peguei, consegui, botei ele lá. Tirei uma foto lá com o Matheus Cauã. Se sentiu realizado. Então, esse lado da tietagem que eu não tenho, Essa mulher tem. aí ficou com ela. Sabe? Aí nós encontramos
artista que eu gosto muito dele, certo? Eu acho muito ele muito bacana, que é um cantor, o Vitor Fernandes, certo? Que eles chamam de VF Apaixonado, que é da banda, se eu não me engano, de Pernambuco. E ele tem alguns hits com vários cantores famosos, aquela coisa toda. E ele também é muito famoso. E aí a gente abriu, na época que ele estava começando um show dele em Tutóia. E aí eu tive aí mês passado, retrasado, uns 3 meses atrás, ele foi tocar em Tutóia novamente, na cidade. Eu fui lá para ver ele. Quando eu cheguei lá, eu entrei, né, pra tirar uma foto, né, que ela queria uma foto com ele, e eu fui. E quando eu entrei para tirar a foto, aí ele olhou e disse assim, olha rapaz, você não precisava nem ficar na fila, é o DJ. Né, o DJ é mais só Parnaíba. Eu disse assim, sou esse, pô, lembro de você. Primeiro show que a gente fez aqui, foi você que abriu meu show. Eu disse assim, opa, pô, ainda bem que você lembra. Eu disse assim, pois é, lembro. Por sinal, foi muito bacana. E hoje, a gente vem tocar aqui, em praça pública, para milhares de pessoas. Ele até perguntou, por que você não tem? Eu falei assim, não, porque eu não parar de tocar, então eu vim mais para lhe prestigiar hoje, para ver você tocando. Mentira, tinha porque a minha esposa tá. Mas ele é um cara muito bacana, eu gosto muito dele, então a gente ficou assim, muito amigo, né? E assim, nesses artistas eu gosto muito, mas assim, os que eu gosto, que eu tenho, eu sou fã de um cara que eu conheci ele, gosto muito dele, não sei se vocês conhecem, que ele é de São Luís, o nome dele é Vitor Senna. Não sei se você já conheceu o trabalho dele, tudo que é música ele consegue transformar em reggae. Entendeu? É muito bacana. E eu tava no shopping, que eu fui almoçar no shopping, e aí encontrei uma amiga, uma aluna minha, na verdade, né? E ela disse assim, e ele é Anderson, o Vitor Senna tá ali. Eu disse assim, Vitor Senna? Sim, Vitor Senna. Eu disse, Vitor Senna Regueiro? Sim, Vitor Senna Regueiro de São Luís. Eu disse, não, tá não. Tá, mas o Marley, né? O irmão dele é Marley. Irmão Marley, ali, e aí, não sei o quê. Eu falei assim, né, não. Aí eu fui lá, eu olhei aqui perto, assim, eu fui lá. Aí esse, né, eu tirei dentro do vidro, posso tirar uma foto com você? Posso. Aí ele disse assim, rapaz, Emerson. Aí ele falou assim, eu falei assim, eu já lhe vi em algum lugar. Ele falou, né? Pra mim que eu já lhe vi em algum lugar. Eu falei, sabe porque eu sou amigo do Cássio. Nós temos um amigo em comum, que é o Cássio, que é o vocalista da banda Cabeça Ativa. Eu acho que você deve ter me visto com ele em algum lugar, porque eu faço muito trabalho com a banda Cabeça Ativa. E acho que você já me viu. Aí ele falou assim, acho que foi mesmo com o Cássio. Aí ele disse assim, esqueci, abriu o show já do Raba, Marcelo Falcão, toquei com Negralha também, que é o DJ do Raba, foi tanta gente. E até esqueci, porque naquela época eu não tinha essa tietagem e nem tinha essa vontade de, eu preciso registrar, porque senão ninguém vai acreditar, não. Eu não tinha isso, né? Eu tinha mais tranquilo, terminava meu show, eu ficava mais extasiado com a minha participação do que, na verdade, tirar uma foto ou algo parecido, né? E é assim. E olhando para frente, quais são os seus próximos projetos, sonhos e planos como DJ e também como educador aí na música em Parnaíba? Assim, como DJ, eu ainda tenho, né, essa vontade pessoal de colocar uma escola, né? Escola que as pessoas possam aprender, possam ter esse trabalho com música, porque no trabalho, nesse meu trabalho social, eu não fazia só o trabalho de DJ. Eu ensinava uma questão da sonoplastia, eu passava muito também essa questão da sonoplastia. E, como DJ, eu tenho uma vontade de colocar uma web rádio, que também estou trabalhando nesse projeto, já inclusive vou ter aqui o apoio do nosso professor Leandro, que vai dar essa força aí também, né, nos assessorar, né? Que eu tenho esse projeto de colocar essa web rádio,
mas web rádio de música eletrônica, né? Que as pessoas possam, né, entender, porque tudo costumo falar muito para os meninos, né? Eu costumo às vezes me provar muito para eles que tudo que se originou às vezes aqui da música hoje é sampleado de música eletrônica lá de trás, que veio lá de trás, certo? Você pega uma música, vamos dizer, não sei se você gosta, mas tem uma música que estourou, fez muito sucesso. Titânio, né? Não sei como é a minha pronúncia, da Cia, mas David Guetta, né? Que foi um hit estrondoso mundial, né? Se você prestar bem atenção, ela tem uma nota musical da música, foi sampleada e modificada da música Every Breath You Take do The Police dos anos 80. Então, são poucas pessoas que né? Então eu costumo muito dizer que hoje, na verdade, é muito difícil se criar. As pessoas copiam os samples, né? E fazem, né? E fazem. Então, não só esse exemplo, mas tem várias músicas. Tem a batida de funk, hoje que eles usam muito uma batida de funk, certo? A batida chama-se Volt Mix. E essa Volt Mix é uma música só dos anos 70. Uma batida de funk dos anos, lá do finalzinho dos anos 70, entendeu? E aí era só um pedaço de música eletrônica. E os brasileiros pegaram, samplearam, né, copiaram e fizeram essa batida do Volt Mix, que inclusive faz muito sucesso hoje, mas ninguém sabe de onde é a origem, na verdade, da música. Eu costumo dizer. Então, eu passava muito isso para os meus, ainda passo, né, para os meus adolescentes que eu falo, né, para os alunos. Então, dizer, gente, ó, e muita gente ficava encantada, gente, professor, como é que pode? Nada, as pessoas não conseguem. Eu digo, pois é, realmente, às vezes esses grandes hits, na verdade, são samples de alguma coisa, a pessoa sampleou e pegou uma nota, modificou e fez aquela coisa toda, né? Então, hoje, eu estou mais ainda toco, você falou, meu projeto ainda toca como DJ. Eu dei uma voltada mais para a festa de anos 80, inclusive a gente tinha um projeto que se chamava I Love Anos 80, que era uma festa que a gente estava fazendo a cada 3 meses, que é voltada para o público mais 80, 90. E eu tinha esse projeto, né? Esse projeto é meu, foi criado junto com um amigo, com um colega DJ, que a gente fazia juntos. E a gente conseguiu, né, durante os tempos do projeto, conseguir lotar a casa, né? Porque tinha muita gente que gosta de anos 80, anos 90. E dentro desse contexto, desse projeto, né, que se chamava I Love Anos 80, a gente não só toca música eletrônica, mas toca tudo quanto é hit dos anos 80 e 90, certo? Porque nos anos 90, 80, tinha muita música, que tem muita banda que fez sucesso com música só. Estourou e desapareceu, não fez mais, não emplacou. E a gente toca a gente consegue também tocar muito lado B. A gente chama lado B porque, eu não sei se você sabe, um disco de vinil ele tem 45 minutos. E para completar os 60 minutos, as pessoas colocavam outras músicas aleatórias no lado B, para justamente completar o tempo do estúdio que era pago, 60 minutos. Então, a gente toca muita música do lado B. O que é a música do lado B? É músicas que geralmente naquela época não faziam tanto sucesso. Então, e eu tenho esse projeto. Hoje eu faço esse projeto aqui em Parnaíba, na boate, no espaço da Boate Tripster, porque ainda lá é um complexo de festas e ainda tem um espaço da boate ainda, foi preservado o espaço da boate, ainda existe. E eu faço também na Ilha Grande do Piauí, em parceria com um amigo, né? E lá na Ilha Grande do Piauí, lá no Mundo da Bahia, se chama-se a festa de volta ao passado. A gente faz essa
parceria junto lá, e a gente toca tudo quanto é lá. Aqui, nesse projeto nosso aqui, a gente é voltado mais para os anos 80, 90, né? 80 e 90. Lá, a gente é voltado com um contexto geral de tudo quanto é música que já foi hit, que já emplacou, que já fez sucesso, né? Então lá o nome é De Volta ao Passado. Lá a gente consegue tocar 50, 60, 70, 80, 90, 2000, né? E aí sucessivamente. DJ Emerson, muito obrigada por compartilhar sua história e sua trajetória com a gente aqui no Ritmos e Raízes. É inspirador ver como a música, além de ser uma arte e diversão, também pode ser instrumento de transformação social e oportunidade para tantos jovens. Você quer falar alguma coisa? Só queria agradecer a oportunidade, né, do professor Leandro, agradecer a você e agradecer aos ouvintes da Rádio Universitária, né? Se quiser alguém, eu posso divulgar aqui, né, nas redes sociais. Pode Se ser. alguém quiser alguma dúvida, eu quero ser DJ, aquela coisa, porque eu sou apaixonado por quem sabe discotecar, né? Eu fico encantado quando eu olho. Então, esse meu professor, que morou muito tempo na Holanda, que ele hoje trabalha em Brasília, ele diz o seguinte: Emerson, a gente consegue ler na pessoa, na hora que ela pega o fone de ouvido, a gente já diz, esse serve. Porque a gente que tem esse feeling, a gente consegue, né, entender isso. Então, muitas pessoas hoje me procuram ainda para querer aprender a tocar. Algumas pessoas me procuram, as pessoas dizem, as pessoas para tirar dúvida, outros querem música, aquela coisa. E tem umas pessoas que mandam uma mensagem para mim assim: manda uma música para mim, porque eles acham que eu estou 24 horas ouvindo música, né? Aí manda uma música para mim boa. Eu tenho um amigo que em Teresina que ele tem essa mania feia. Manda uma música da hora. Eu falei assim: não tem nenhuma música que não seja da hora. A música, ela tem a hora certa, o momento certo e o dia certo para tocar. Não tem esse negócio que a música... é porque essa música é velha. Não existe música velha. Emerson, mas não existe um bom DJ. Existe os bons DJs e existem os excelentes DJs. O bom DJ, eu costumo dizer para ele, que é aquele que toca a música que você quer ouvir. Esse daí é um DJ muito bom, porque ele toca aquilo que você quer ouvir. Mas um DJ excepcional, excelente, ele vai tocar músicas que você queria ouvir, mas só que você não sabia que queria ouvir. Então, ele vai tocar você musicalmente, certo? E durante muito tempo na cidade, eu consegui fazer isso com as pessoas. Porque eu tive 5 discos, consegui fazer 5 CDs, e durante esses 5 CDs que eu fiz, eu não usava a minha imagem. Mas por quê? Porque eu não queria que as pessoas associassem a imagem do Emerson à música. Eu queria que as pessoas gostassem da música que estava ali no disco. Que elas gostassem de mim pela música. Aí não porque eu sou um cara legal, eu estou vestido, isso, aquilo, outro, mas não, pela música. Então hoje, quando eu vejo uma pessoa que gosta de música, eu gosto de abraçar, porque é muito legal. Porque a música ela é muito transformadora. Ela consegue transformar muitas das pessoas. Então, e outra coisa, ninguém consegue viver sem música. Seja ela qual for, ninguém consegue viver. Pelo menos eu não consigo, às vezes, porque eu não ouço música, mas de vez em quando eu pego, boto um fone de ouvido, ouço só pra mim, e tô ali, aquela coisa toda, eu vou viajando sozinho, mostro pra ouvir. E é isso. Então, se você quer a rádio, está ouvindo a rádio, a nossa rádio, não é só estou falando, nossa rádio, né? E está ouvindo a rádio, tem algum interesse, pode seguir, pode mandar uma mensagenzinha lá no direct, nas nossas redes sociais, @DJ_Emerson, certo? Também tem o nosso WhatsApp, o nosso professor Léo, que é o nosso WhatsApp, você pode mandar uma mensagem lá no nosso WhatsApp, a gente responde, tem alguma dúvida, conhecer música, tem algum projeto, tem algum interesse em conhecer algum software, alguma coisa relacionada ao DJ, alguma coisa parecida, quer comprar um equipamento, precisa de
de uma assessoria, então, o que seria melhor para mim hoje e tal. Então, você pode ir lá que a gente dá esse feedback, dá essa força, então, né? E agradecer a vocês pela sua oportunidade, né? Para mim, foi muito legal, quando o professor falou comigo, eu abracei logo, porque é muito legal a gente conhecer pessoas que têm interesse em conhecer a história da gente, porque muitas das pessoas não conhecem a sua história, então para mim contar um pouco da minha história, como eu do nada eu consegui criar um nome dentro da própria cidade, sem nenhuma perspectiva e ainda ser um nome relevante para dentro da cidade, e ainda ser, né, como na questão cultural, na questão de as pessoas ainda me ver como um artista. Eu não me vejo mais como artista, porque hoje eu virei cozinheiro, adoro cozinhar, então fiz um curso de culinária, então as minhas áreas é cozinhando, então minha coisa do valor cozinhar e aquela coisa toda, mas é muito bacana mesmo. E agradecer e dizer que vocês estão de parabéns, né, pela essa iniciativa maravilhosa. Tá bom? Muito obrigada, DJ Anderson, novamente. E para você que nos acompanhou, fica o convite. Continue ligado na Web Rádio Universitária UFDPA, porque a cada edição do Ritmos e Raízes, a gente traz um pouco mais da riqueza musical e cultural do nosso Piauí. Até a próxima!